sobre análise combinatória, né? Para a nossa avaliação de semana que vem. Então, a gente vai dar uma revisada, né? Pelo menos uma repassada dos conceitos sobre aquela parte de circunferência, né? Arcos, ângulos, né? E tudo mais. Só para dar uma relembrada no assunto. Então, bom, primeiramente vamos dar uma revisada no caso da unidade de medida de arcos e ângulos, né? No caso, o radiano. Só uma revisada rápida, né? Então, um arco de um radiano, né? Vamos só relembrar, um rad é aquele que tem um comprimento igual ao raio da circunferência que o contém. Ou seja, o comprimento do arco dividido pelo raio da circunferência é igual a 1, né? Então, de modo geral, nós temos aqui esse segmentozinho de A a B, né, que vamos chamar de C. E esse segmentozinho é o que nós vamos chamar de radiano, pois o comprimento dele possui o mesmo tamanho do raio da circunferência em que ele se encontra. E esse ângulo aqui vai ser simplesmente o comprimento dividido pelo raio, né? Esse ângulozinho alfa. Né? Então já foi explicado a vocês, né? O negócio entre radianos, né? A relação entre grau e radiano. Bom, então vamos entender o seguinte, né? Temos aqui uma pequena tabela, né? Só para demonstrar a pequena relação que existe entre graus e radianos. Os radianos são dados em π, né? Em notações de π. Como você observa, nós temos aí 0 graus, 0 radiano, 45 graus, π sobre 4 radianos, 90 graus, π, né? Meio π radianos ou π sobre 2 radianos, 135 graus, 3 π sobre 4 radianos, 180 π radianos, 270, 3 π sobre 2 radianos, e, ou melhor dizendo, 3 meios de π radiano, né? E 360 graus são 2 π radianos. Aí você observa a notação dos ângulos que nós temos, né? Os diferentes ângulos. E agora, eles no formato, né? Ou seja, medidos em radianos, né? Então, nós temos aí os arcos em graus e em radianos, né? De 45, 90, 135, 180, 270 e o de 360 graus. Ainda continuando com a relação entre grau e radiano, né, ainda continuando com essa pequena relaçãozinha, então vamos aqui botar um exemplo, né? Vamos verificar quanto mede em grau o arco de π sobre 6 radianos, sabendo que o π vale 180 graus. Então, a gente vai fazer o quê? Como já diz, uma substituição. É só substituir o π pelos 180 graus. Como vocês estão observando aí, né? X igual a π sobre 6. Então, x será igual a 180 sobre 6. Então, x é igual a 30. Então, como a gente sabe, né? π sobre 6 radianos equivale a 30 graus. Agora, continuando aqui, né? Então, a gente só para confirmar, né? Então, assim, o arco de π sobre 6 e π sextos, né? Radianos, mede 30 graus. Outro exemplo aqui que contempla a relação entre grau e radiano, então, para determinar quanto mede em radiano um arco de 200 graus, a gente vai fazer como? Aquela velha regrinha de 3. Né? Como vocês já observam aqui.
Então, nós temos aqui o π, como a gente já havia dito, que equivale a 180 graus, e x, nesse caso, vai equivaler a 200 graus. Multiplicando meios por extremos, ficamos aqui com 180 vezes x, 200 vezes π. Vamos ter que x é igual a 200 vezes π dividido por 180, que simplificando daria 9π nonos, né? Ou 10 nonos de π radianos. Então, um arco de 200 graus mede 10 nonos, né, de π radianos. Um próximo exemplo, né? Vamos calcular agora o comprimento de uma circunferência de raio 5 metros, não, 5 centímetros, né? Então, vamos aqui calculando o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 5 centímetros. Para determinar o comprimento de circunferência, né, como vocês observam aqui, o comprimento da circunferência, ele vai ser o quê? 2πr, né? 2 vezes π vezes o raio. Então, se eu pegar 2 vezes π vezes 5, né, que é a medida do raio, então eu teria aqui 2 vezes 3,14 vezes 5. Se eu multiplicar 2 vezes 5 dá 10, e 10 vezes 3,14 dá 31,4. Então, aqui nós teríamos uma circunferência de cerca de 31,4 centímetros de comprimento. Mais um exemplo aqui envolvendo a parte entre graus e radianos. Né? E vale lembrar que quando escrito na forma decimal, o número π ele é uma dízima infinita, que não apresenta repetições periódicas, né? Como, por exemplo, aí nós temos o π, que é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 73, 2 e por aí vai. Né? Sabe, todo mundo, e a gente sabe também que o π ele é obtido dividindo o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Né? E aí, em cálculos práticos, né, o valor aproximado de π seria 3,14. Ou tem gente que ainda quer trabalhar mais, né, coloca o 3,1416. Né, para ter uma coisa um pouco mais precisa. Aí vamos lá, por exemplo, né, para calcularmos o comprimento de um arco AB de 45 graus, de uma circunferência de 8 centímetros de raio, e considerando que o ângulo de 45 graus ele corresponde à oitava parte de uma circunferência. Bom, como já está explicado, 360 graus dividido por 8 dá 45. Então, dá para fazer desta maneira aqui, ó. Medida do arco AB, 1/8 vezes 2π, né? Aí nós temos aqui que é igual a 1/8 vezes 2π vezes 8, ou seja, 1/8 que multiplica 2π que multiplica 8. Lembrando que 8 é o raio, tá, gente? Porque, como foi explicado bem aqui, ó, o raio da circunferência, né? Circunferência de 8 centímetros de raio. Então, nesse caso aqui, o que ocorreria? Né? Para facilitar as continhas, ó, corta esse 8 aqui de baixo com esse 8 aqui em cima, eu teria apenas o 2π. Ou seja, 2 vezes 3,14. 2 vezes 3,14, que vai dar igual a aproximadamente, né? Igual não, aproximado a 6,28. E aqui nós temos, então, o resultado da medida desse arco aqui, ó, de 45 graus em um raio que mede 8 centímetros. Então, o arco mede aproximadamente 6,28 centímetros de comprimento.
Aí mais um exemplo, né? Deixa eu só verificar se quanto ao conteúdo. Para determinar a medida x em grau e em radiano de um ângulo correspondente a um arco, né? Correspondente a um arco com aproximadamente 12,56 centímetros de comprimento em uma circunferência com 12 centímetros de raio. Então, a gente vai calcular a medida x em grau e em radiano. Então, vamos calcular um ângulo. Aqui já foi dado o comprimento de circunferência e também dado o comprimento do raio dessa circunferência. Então, a gente pode simplesmente pegar e calcular essa medida em graus, ou então calcular essa medida em radianos. Deixa eu só verificar aqui, pronto, atualizou aqui a presença, ok. Então, verificando a medida em raio, em grau, perdão, ficaria nessa faixa aqui, resumindo bastante, tá? Onde nós temos os 12,56 centímetros é igual a uma medida em grau x, e a gente sabe que o comprimento da circunferência, lembrando, o comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Ou seja, que vai resumir isso aqui, ó. O comprimento total da circunferência equivale aos 360 graus, né? Que é uma volta completa. Então, uma volta completa, comprimento completo da circunferência. Então, nós vamos ter aqui 12,56 equivalente a x graus, 2π vezes 12, que equivale a 360 graus. Então, 360 vezes 12,56, né? Que seria essa multiplicação aqui, ó, meios por extremos. 12π, não, 2π vezes 12 vezes x. Aí daria 2 vezes 3,14 vezes 12 vezes x. Nesse caso ficou 360 vezes 256, dividido por 2 vezes 3,14 sobre vezes 12. Que nesse caso aqui você pode tentar fazer uma pequena divisão que dá certo, tá? Você pode ir lá e tentar dividir. Tenta dividir logo 360 por 2, né? Que daria, se eu não estou enganado, daria 180, e depois multiplicaria. Assim como também daria para você tentar dividir 360 por 12. No resultado final, vai dar aproximadamente os 60 graus, tá? Então, aproximadamente vai dar os 60 graus, portanto, esse ângulo mede aproximadamente 60 graus. Ainda com a relação entre grau e radianos, né? A medida em radiano ficaria, então, simplesmente 12,56 dividido por 12. Né? Por quê? Porque lá no começo eu estava explicando o seguinte, ó. O ângulozinho lá, ele é igual ao comprimento dividido pelo raio. Ok? O ângulozinho lá, o ângulo alfa, ele é igual ao comprimento dividido pelo raio. Só que nesse caso ele é dado em radianos, né? Porque aquele ângulozinho lá, alfa, é calculado em radianos, comprimento sobre raio. Então dá 12,56 dividido por 12, que dá aproximadamente 1,047. E aí, como 12,56 equivalem a 4π, ainda dá
para obter da seguinte maneira, ó. Os 12,56, a gente equivale eles a 4π. Porque se você dividir do 12,56 por 3,14, vai dar 4. Então, dá 4π. E ficam os mesmos 12. Aí é só pegar e simplificar, ó. Simplificar. Simplificando 4 dozeavos, eu posso simplificar por 4 por 4, que vai dar igual a 1, e que vai dar igual a 3, que nesse caso fica π sobre 3, aproximadamente, né? Ou seja, 1/3 de π radianos, né? Assim, então, o ângulo X mede aproximadamente 1/3 de π radianos, ou 1,047 radianos. Também pode ser dessa forma. Aí, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? E amanhã a gente revisa o resto, né? A gente está só começando a dar uma revisada na parte das circunferências. Deixa eu ver, a Eloá colocou não, né? Deixa eu ver, ninguém mais tem dúvidas, né? Deixa eu ver aqui. Antônia Leiliane, certo, presente. Gabriel Brito, presente. Eloá. Maria da Paz, Rochelle e a Thaís. Pois bem, pessoal, é só para a gente dar uma revisada, uma pincelada básica. Lembrando que esse mesmo conteúdo eu coloco lá no grupo, assim como eu vou colocar o material. Por quê? Porque nesse nosso material nós vamos ter uma atividadezinha para vocês só darem uma reconfigurada, né? Ok? E aí, nesse caso, a gente vai trabalhar com ângulos, na verdade, basicamente. Né? Ângulo 260, 360 graus. Então, basicamente, a gente vai trabalhar aqui com ângulos. Então, na primeira questão, pede para determinar em grau a medida de um radiano. Aí você pode adotar o radiano como sendo o 3,14. É só você fazer de acordo com o que a gente estava fazendo lá, né? Ok? Então, 1 grau, determinar em grau a medida de 1 radiano. E aí, de certo modo simples de tentar fazer, ok? É só você tentar lá e fazer uma pequena regrinha de 3 básica, né? Então seria mais fácil, aí você pega, calcula lá π radianos e... Deixa eu só verificar aqui. Né, calcula lá o comprimento, né, de 1 radianos, né, e o comprimento total da circunferência sendo 360 graus. Nessa 2 aqui, qual é a medida em grau do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 11h45, né? Ou seja, você só vai calcular aqui a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros, basicamente. Que é bom também, que às vezes algumas questões de vestibulares cobram essas partes de ponteiros do relógio. A uva já tem cabeça branca de ficar cobrando questões desse jeito em seus vestibulares. Nessa terceira questão, pela manhã, uma pessoa idosa completou 3 voltas em torno de uma praça circular de 42 metros de raio. Aí ele quer saber quantos metros essa pessoa caminhou. Também dá para saber, você determinando qual é o comprimento da circunferência dessa praça, né? Você pega lá, calcula primeiramente o comprimento da praça, né?
2 vezes π vezes 42 metros. E aí, como ela deu 3 voltas, você multiplica depois o resultado por 3. Nessa quarta aqui, em um relógio, o ponteiro dos minutos mede 15 centímetros. Então, determinar o comprimento do arco percorrido pela extremidade desse ponteiro às 14 horas e 20 minutos. Bom, primeiramente você tem que saber, tá aqui, quer saber o ponteiro dos minutos, né? E aí determinar o comprimento de arco percorrido pelo esse ponteiro às 14 horas e 20. Então ele estava aqui, né? Às 14 horas e veio parar bem aqui, por aqui assim, né? Eu acho. 14 e 20. Então, se você perceber, esse ponteiro percorreu 1/3, né? Que seria 1/3 de hora. Ou 1/3 dos 360 graus. Aí daí você já pode raciocinar um pouquinho e pensar. Porque você sabe que esse ângulozinho aqui vai equivaler a 1/3 de 360 graus. Que aí dá 120, aí você calcula o comprimento de circunferência e aí só multiplica, nesse caso, por 1/3, né? Ou divide por 3. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Pessoal, pois bem, então, basicamente era só isso. Foi a aulinha rápida, até porque era só uma aula mesmo. Então, pessoal, a gente se vê amanhã. Aí amanhã a gente corrige a atividade e continua também com a nossa revisão para a nossa prova da semana que vem. Então, pessoal, muitíssimo obrigado a vocês e desejando aí uma ótima tarde a todos. Viu?